Sueli, por favor, me responda o que que eu preciso desenvolver e o que que eu preciso deixar para trás. A astrologia pode me ajudar? Acho que sim, com certeza, né? É interessante falar nisso, né? Como a astrologia, que é uma linguagem arquetípica e fala do conjunto, do self e de tudo mais também, né? Ela tem esses sinalizadores, sim. E esses sinalizadores são a cauda e a cabeça do dragão, como se fosse sinais de destino, vamos dizer assim, sinais de evolução, caminhos de evolução. Então, o nó do norte, o nó do sul, é o que a gente já podendo começar na história, o nó do sul, são os talentos que a gente já teve. Sabe, se a gente falar em vidas passadas, a gente pode dizer o seguinte: quando, né, na outra vida, eu já desenvolvi e eu sabia muito bem isso, sabe? E o que acontece? Isso é familiar meu, eu trabalho isso automaticamente. E aí vem a vida e diz, bom, isso você já sabe. Agora a gente está te desafiando, a vida é ir para frente, é desafiar. Então, o destino, ou seja, o caminho, né, que o mapa e a vida nos aponta, é o signo oposto, né, daquilo que você estava acostumada. Então é um desafio mesmo, tá? Porque se você, falando que falamos do nó do norte em peixes, né? Que a gente é mais espiritualizada, mais intuitiva, né? Uma energia mais sutil, mais de humildade. O outro lado é virgem, pé no chão, prático, né? Dia a dia. Então, o pisciano tem que, né, o nó do e ser nó do norte, é porque você tem o nó do sul em virgem. Muito acostumado a trabalhar o quê? A árvore, ver os detalhes, o perfeito, não é verdade? Uhum. Então, aí ele diz, bom, isso você já sabe, ser prático, você é eficiente, organiza bem, tudo muito limpinho. Então, te convido, vamos ver o maior. Como é que você vê essa floresta? Como é que você vê o clima da história ou só aquele detalhe? Então, esse é o destino é um aprendizado. E a gente já falou em outros encontros, né, que esse é o quarto encontro sobre esse tema, que existe uma tabela para quem não tem o seu mapa natal, quem tem o seu mapa consegue saber pelo mapa mesmo. Quem não tem, e aliás a Sueli faz mapa também. E a gente consegue ter uma tabela. Deve procurar a tabela nódos lunares, deve encontrar muito fácil na internet, né? E é uma Sim, e é coletivo o nodo, né? Ele não é individual, né? é É isso. por cada um ano e meio nós já fizemos uma entrevista sobre isso. Toda a sociedade, né, Isso, passa por isso, aquilo. Então é uma isso. sociedade, é uma evolução social. Eu acho isso tão forte, Coletiva. Coletiva, coletiva. fortíssima, porque é um convite, né? Quem não tem esse nodo, quer dizer, quem já nasceu, né? Tem um nodo, mas mesmo assim, esse no signos, por exemplo, de peixes, né? Nós estamos, todo mundo que tem o seu mapa natal, tem onde tem peixes, tem o signo Uhum, de peixes. uhum. E é lá que o nodo está. Então é interessante a gente entender como é que isso funciona. Ele está naquela casa, tá? Naquela casa, por exemplo, um signo, a gente vai falar por ascendente mais para frente, o signo de Áries, né? O nó do norte de Peixe está aonde? Na 12ª casa, que é uma anterior. Então ele pede exatamente, que é aquilo que a gente já comentou na outra live, que saia do ego inferior, desse ego do eu sou, para o Uhum. nós somos, vamos dizer assim. Sim, Entendeu? sim. É muitíssimo bonito. É isso aí. E você Agora, estava desculpa, Alzimar, eu acho que é importante assim, identificar aquele colchetinho, né? O nó do norte é o colchetinho, porque muitas vezes você pode ir no mapa e falar, mas cadê o nó do norte? É o colchetinho para cima é o norte e o colchetinho para baixo é o sul. E eles estão oposto ao outro. oposto ao outro. Normalmente no mapa, eles põem só o nó do sul, nó do norte.
Ah. Eles não põem o nó do sul, mas a gente, pelo mesmo grau, você tem 3 graus do nó de norte, 3 graus de nó do sul, Tá no certo. signo oposto. E a que a gente falou, né, que o nó do sul é a cauda do dragão. A gente já fez também uma live sobre a cabeça e a cauda. Isso. Então a bagagem, então todos trazemos uma memória. Dá para dizer que sobre bagagem kármica, que os hindus falam muito de karma, né? Isso, entende? Porque nós estamos falando de vida passada, então o passado, junto com uma bagagem kármica, né? Aquilo que a gente trouxe para trabalhar nessa vida. Então é uma bagagem. E aqui nós não estamos falando que não é nada negativo, muito pelo contrário, é um talento. Tá? É um talento. Mas o que acontece? Ela é um local onde tudo é muito familiar. É uma zona de conforto. Sabe aquilo? Time que não tá, que tá ganhando não se mexe. Para que vamos mexer? Né? Tem o quê? Condicionamento. Se não falamos em bagagem karma de outra vida, a gente pode dizer em condicionamento familiar, ou seja, o nosso passado, a nossa infância. Né? A nossa quarta casa, falamos, né? Da onde viemos, tá certo? Então, esses condicionamentos, eles estão sendo convidados a destrinchar e ir para cima, ir para o norte, né? A gente tem que abandonar a casa, o sul, e ir para o norte. E a gente se aventurar para quê? Para a gente evoluir. Tá? Então, o que a gente precisa? Resolver as pendências do nó do sul, né? Do nó do sul, para quê? Para caminhar para o nó do norte, tá? Mas é importante a gente entender que não é que a gente nunca mais quero saber, estou de mal com o nó do norte, nó do sul, Nó do sul, né? Entendeu? Não vamos cortar e nem bloquear, né? Não vamos. O que a gente vai fazer, muito pelo contrário, a gente vai aprender com isso. Porque quando a gente. É porque eu acho que até no senso comum, né? Quando você tem alguma coisa que acontece recorrentemente, a gente fala assim, ai, parece um karma, né? Sempre uma coisa muito negativa do karma, então, muito negativa o nó do sul. Faz parte da nossa, né, da nossa vida já chegar com algum conhecimento. Exatamente. A gente não nasce uma tábula rasa, né? O próprio DNA e os arquétipos falam exatamente disso, né? A gente traz todo o coletivo dentro da gente, aí o inconsciente coletivo também, tá? Então, tudo isso faz parte desse nosso passado ancestral. O que não quer dizer que a gente vai ficar estagnado neste ponto. Aí desse jeito, sabe, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre é assim, né? Não. A partir daí, por quê? Porque tudo que estagna, ele petrifica e começa a estragar. Não vai fazer o mesmo efeito. A gente pode até dizer, não, tá tudo bem por enquanto. Se você não mudar e não evoluir, tente a deteriorar. Certo. E a gente agora, se fala assim, umas questões familiares, né? A gente está colocando esse episódio no ar, agora no início de novembro de 2025, então eu não sei em que momento que a pessoa que está assistindo agora, né? Mas não importa, mas a gente está muito próximo, o mês de novembro é um mês assim, que se cultuam os antepassados em todas as religiões. Sejam as cristãs, sejam as de matriz africana, sejam as de matriz orientais. O mês de novembro, isso demonstra que transcende até linhas teóricas ou até. Como é que fala? Que a religião tem os seus dogmas, linhas dogmáticas. Isso é muito grande. E é bonito isso, não? O quanto que, sim, a gente precisa, né, entrar em contato com isso, porque é bem isso. O passado, ele serve para a gente visitar, né, pegar
os talentos do Sul, entender, pegar o que a gente precisa, resolver e sair de lá com esse aprendizado. Então, o passado serve exatamente isso, como iluminação. A gente vai lá e ilumina e traz o que precisa para quê? Para ir para frente. Então, os ancestrais, falando de finados e tudo mais, nós estamos falando de sabedoria. A nossa base, o nosso degrau, né? Da onde a gente veio, né? A nossa casa, mesmo que seja a nossa terra, e a gente, planeta, né? País, planeta, isso são nossos ancestrais. E em cima disso a gente é uma semente que evolui e cresce. E a importância da gente ter o hábito de conversar com com as pessoas mais velhas da nossa família, para buscar resgatar essas informações, né? Para honrar mesmo, né? Quem já veio. Não importa se a pessoa foi linda, maravilhosa, ou se a pessoa fez coisa errada. Não importa, a vida foi dela. Não é julgar, né? Exato. E na realidade, o que você tá falando é o seguinte: ela acertou muita coisa, errou muita coisa, e nisso é a sabedoria dela de poder passar, olha, aqui eu errei, né? Aqui eu errei, esse é o conselho, aqui eu errei. Eu falo, ó, não deveria, se fosse de novo, não faria, né? Mas olha, aqui deu certo, né? Então você, né, como neto, vamos dizer assim, você pode escolher, pode ver. E isso é honrar mesmo. Olha que lindo, honrar seus avós, bisavós, né? E essa sabedoria do qual você veio. Exatamente. E, nossa, com esse tema tão lindo, eu vou lembrar para a gente já encerrar esse nosso encontro, mas daqui a pouquinho a gente já volta, né, com o episódio 5, que a gente vai falar sobre o Nó do Norte no nosso mapa natal, mas um pouquinho antes, lembrando que além de finados, em novembro tem a Black Friday. Então, eu estou dando um desconto na leitura de tarô e a Sueli também. No mapa natal, um desconto, Sueli, quem te procurar em novembro? Sim, pode ser. Ótimo, então. Então, ficamos por aqui. Uma pausa para o café agora. E daqui a pouco a gente volta, então, com o episódio 5, que a gente vai falar da posição do Nó do Norte no mapa natal. Então, vamos trazer um pouquinho para o pessoal. Muito obrigada, Sueli. Beijo, até já. Sim.